Bom dia, gente. Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende muito do horário que vocês estiverem assistindo esse vídeo. Hoje, então, vamos fazer um vídeo do replante das orquídeas em vídeo. Olha, agora mês de abril e maio já vem a época da floração delas e eu ainda não consegui transplantar elas desse vaso. Lembra que esse vaso tá todo quebrado, então nós vamos tirar ela daqui e vamos fazer o replante para uns vasos menor, né? É o que eu tenho em casa, eu não vou comprar vaso, é o que eu tenho. E eles gostam assim de vaso mais fundo, né? Com a boca menor aqui e mais comprida assim para baixo, mais fundo, né? E então hoje eu vou replantar elas. E eu, no fundo eu coloquei então isopor picado, né, para fazer a drenagem, para o vaso ficar também um pouco mais leve. Então, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Mila Plantas é Vida. E se inscreva para quem ainda não é inscrito, para quem está chegando agora. Para quem já é inscrito, assiste o vídeo até o final, deixa o like, comenta, compartilha para mais pessoas assistirem os vídeos. E vamos lá então para mais um vídeo de hoje. Vamos trabalhar um pouco. Então, eu tenho, são os dois vasos aqui da orquídea sem vídeo. Junto tem essa dendróbio aqui. Eu vou tirar ela também, provavelmente acho que eu vou plantar ela no chão. Ela é uma orquídea de chão. Vocês lembram quando elas estavam floridas? Olha como tá com os vasos todo detonado. Tá na hora, precisando de um vaso novo, um substrato, uma adubação, né? Então vamos lá, gente. Eu acho que não vai ser difícil tirar, porque até então o vaso já tá, olha, o vaso tá quebrado, né? Esse já não dá para utilizar mais, né? E olha como ela está toda enraizada. A planta realmente já nem tem mais substrato aqui, né? Tá bem difícil a situação para a orquídea se desenvolver aqui. Então vamos tentar desmontar ela, aqui dá para fazer uns dois arranjos, né? Vamos tentar fazer. Queria judiar bem menos a plantas, mas vai ser difícil pelo jeito. Tem que forçar aqui para ver se eu consigo afrouxar as raízes, né? Na verdade tá muito enraizado. E para não queria cortar as raízes, né? Porque elas estão todas boas, as raízes, né? Mas vamos ver como é que podemos fazer aqui, então. Vou pegar com a ponta da faca aqui para ver se eu consigo afrouxar um pouco o substrato. Olha, gente, eu vou acabar desligando, porque senão o vídeo vai ficar muito comprido. Ó, assim então ficou. Olha quantas mudas deu. Não queria cortar, mas tive que cortar porque não tinha como tirar. Era muita raiz, tive que cortar um pouco e ainda ficou bastante raízes. Ó, então deu uma. Essa muda aqui também que eu acabei tirando, que tava junto, né? Que é a da dendróbio, que eu vou plantar separado, tá toda enraizada. É uns galhos, quando se quebra, eu vou enfiando nos outros vasos e é onde é que dá essa mistura. Então, aqui, ó, deu 3, vai dar 3 vasos, ó, todas enraizadas. Ó, e esses bulbos aqui, não consegui tirar junto, acabei tirando eles separados. Mas como eles estão enraizados, estão verdinho, eu vou plantar num vasinho também para ver se vai brotar e sair mais mudas. Então, vamos lá, vamos trabalhar. Vai dar mais vasos que eu imaginava, né? Então, eu tenho esses dois aqui. Esse verde aqui eu já botei um pouco de terra no fundo, né? Eu tinha botado o isopor picado, botei um pouco de terra, mais ou menos pela metade. Vamos, então, centralizar ele aqui. Como esses bulbos aqui, geralmente ele tá mais para dar suporte, a gente vai colocar ele para trás. Então, vamos fazer assim.
ó. Na verdade, assim. Vou colocar ele bem ao fundo aqui, assim. Ó, para que ele tenha todo esse espaço aqui pra frente, né? Todo esse espaço aqui pra frente pra se desenvolver mais. Vou colocar ele aqui, ajeitar bem as raízes. Ele vai ter bastante espaço, então, pra aumentar aqui, né, o crescimento dele, então. E vamos colocar o substrato, então. O meu substrato para orquídeas, geralmente eu uso, como em a maioria das plantas, só que para as orquídeas, então eu coloco mais madeirinhas, assim, picadinhas, né, mais esse que é o carvão, né, eu coloco o carvão em pedaços maiores, assim, e as madeirinhas assim, ó. Então, para a terra ficar mais drenada, para não ficar somente a terra muito, assim, como é que a gente diz? Não ficar muito seca, porque que nem naquele vaso ali já tinha poucas para fazer a drenagem. Ela fica muito dura, muito seca, né, a terra. E como as minhas orquídeas, geralmente elas ficam no tempo, né? Então, a gente precisa ter uma terra mais drenante para que a água entre e saia, porque no inverno a gente temos bastante dias de muita chuva, né? Então, olha, ele vai ficar assim, ó, já ficou firme, né? Eu vou plantar os outros todos, e daí depois eu compartilho com vocês quantas mudas deu de cimbidio. Então, a cimbidio é uma planta de fácil cultivo, né? E a gente faz mudas, então, por destacamento, né? Com raízes, geralmente precisa de ter raízes para poder fazer o replante desses bulbos. E a gente deixa um pouco dos bulbos velhos até então, porque eles dão um sustento nos primeiros tempos até a cimbidio se enraizar na terra, certo? Eu vou plantar os outros vasos e depois eu compartilho então com vocês, né? Como é que vai ficar, quantos vasos vão dar. Oi, gente, aqui então ficou plantadas as minhas cimbidios. Olha quantos vasos deu. Uma deu 2 vasos, ó, esses dois aqui é do vaso verde. Deu essas duas mudas aqui, são duas. Eu podia ter feito mais, se eu cortasse aqui, ó, dava bem mais mudas, mas como eu não tenho mais vaso e tanto espaço, eu fiz só dois vasos dessa aqui, ó. Daí ficou assim. Ó, a gente planta ela assim, ó. Somente a raiz fica dentro da terra, ó. Os bulbos ficam realmente todos pra fora. Essa partezinha já velha fica mais rente o vaso, e aí ela tem toda essa borda aqui, ó, pra se desenvolver. Olha, todos eles eu fiz assim, ó, deixando o espaço para elas virem por toda essa borda aqui, ó. Esse bulbo velho fica no canto e, ó, tem todo esse espaço aqui para elas se desenvolverem. Uma coisa que eu esqueci de mostrar para vocês, a hora que eu tava plantando, eu esqueci, então, de colocar. Na hora eu não mostrei, depois que eu desliguei, que eu me lembrei que eu não tinha colocado o adubo. Então, antes eu não colocava esse adubo aqui. Antes eu colocava chorume, ou então, o que é chorume? Chorume é nada mais do que feito sobre o substrato que a gente faz, caseiro. A gente faz naquelas caixas, né? E coleta o líquido, então, dos insumos secos e dos restos de cascas de frutas e de cascas de, tipo assim, casca de banana, casca de manga, casca de restos de alimentos verdes, na verdade, né? Que são as cascas que a gente coloca em caixas. Eu pego esse churume com a minha vizinha, que eu não faço isso. As minhas cascas, eu coloco tudo no substrato. Então, a minha terra, que nem eu falo, a terra de quintal, olha, ela é bem com restos, olha, de alimentos. Aqui, ó, tem casca de ovo,
Ó, tem folhas que se deterioram. Esse é o meu substrato de quintal, então o que eu falo? Como eu não tô mais usando o líquido, hoje eu vou colocar, tô colocando nessas que eu tô plantando, então, esse adubo aqui, que é esse aqui, ó. Não tô ganhando nada para fazer propaganda, mas como eu vejo em muitos vídeos as pessoas colocando, usando esse aqui, eu tô usando então o Forte Cote, que é o 14, 14, 14, né? Esse eu tô colocando então, como já tá no restinho aqui, ó. O meu guri comprou então pela internet, na Shopee, ele comprou esse aqui pra mim, porque aqui eu não encontrei pra comprar. Aqui a gente só tem aquele líquido, pode ser comprado líquido, ou então usar o chorume. Aí aqui eu vou colocar um pouquinho mais de terra. Nos outros, então, eu já coloquei, né, tudo ao redor assim. E aqui eu vou colocar um pouquinho mais de terra para deixar ele bem escondidinho, e ele é de liberação lenta. Então, esse adubo aqui, eu vou provavelmente precisar repor só daqui 3, daqui 6 meses, depende. A gente vai notando. E a orquídea Cymbidium, então, para se desenvolver, gente, ela precisa, como eu falo, de um substrato bem drenado, um substrato rico em vitaminas e minerais, né? E olha como ficou bonito, então, a minha mesa com os vasos já prontos, com o replante já pronto. Ela é uma orquídea que floresce no inverno, ela precisa do frio, então, para florescer. Eu não sei, então, se esse ano as minhas orquídeas vão florir, né? Por causa do replante, que replantei muito tarde, mas antes também não dava para replantar, por causa que era muito quente, né? Eu ainda corria o risco, então, de perder, porque eu não tenho espaço para deixar em estufas. Minhas plantas não são em estufas, são diretamente ao tempo, diretamente ao sol, e ficam somente embaixo de árvores para pegar, então, como se diz, o sol mais filtrado. Não uso sombrite, só tem uma parte onde é que fica as suculentas, e não tem estufa, e é diretamente ao tempo. Então, cultivo as minhas plantas diretamente ao tempo. Então, a orquídea Cymbidium precisa de uma boa adubação para florir, precisa de um substrato bem drenado e uma terra bem adubada, então, e sol. Gente, essas aqui eu não vou colocar diretamente ao sol, vou colocar ela no sol mais filtrado, que vai ser embaixo das árvores, é onde eu vou colocar. Eu vou mostrar para vocês onde é que eu vou colocar. Eu já vou molhar elas, para deixar elas bem molhadinhas, então, e daí vou levar elas em meia sombra até elas enraizarem bem na terra, e depois elas vão para o solo, então, para florir, porque a orquídea Cymbidium precisa de frio e de sol para florir e ter lindas flores. Então, foram esses o resultado do meu replante de hoje sobre as orquídeas Cymbidium. Aqui, então, coloquei também, né, como eu falei para vocês, os bulbozinhos, também já adubei eles, né, plantei aqui, e vou esperar para ver se eles também vão enraizar. E se eles vão me dar mudinhas, e vocês vão ficar acompanhando, então, no canal. Eu vou postar para vocês. Aqui, então, é essa que eu acabei tirando, que estava dentro do vaso. Como eu digo, sempre coloco as mudas que se quebram, não coloco fora. E então, o vídeo de hoje era esse. O meu cachorrinho deitado aqui. Ô, seu Trovão, linguicinha. Trovão? Oi? Trovão, tá dormindo? É? Tá bom, tá dormindo, tá se solhando, pegando um solzinho, né? Então, gente, o vídeo de hoje era esse. Compartilhando com vocês o replante das orquídeas Cymbidium, e quero mostrar para vocês como está linda a floração do meu hibisco rosa. Gente, aqui então eu coloquei os meus vasos de orquídea Cymbidium nessa bancada aqui, que fica em meia sombra. Olha, dá para ver que ela pega bastante olheiras de sol por entre as árvores, e aqui elas vão se recuperar, enraizar bem no substrato. E esse ano provavelmente não terei flores dessas orquídeas Cymbidium aqui, então vamos esperar que as outras floresçam, né? Que cumprem com o seu papel, já que essas não vão florir. E as orquídeas Cymbidium, como eu disse, precisa de sol para florir e frio também para dar as flores, né? Para estimulação das flores é o frio. Se teremos frio, também teremos flores. Um substrato bem drenado, um substrato bem adubado, e sol é o principal, né?
Aqui elas vão ficar, então, nesse cantinho aqui, então, vão ficar as minhas orquídeas cymbidium. Eu já molhei elas estão bem molhadas já. E agora é só aguardar, então, a recuperação delas. Aqui, junto, eu tenho as outras que já estão bem enraizadas. Espero que essas aí vão dar flores esse ano, então. Então, o vídeo de hoje era esse sobre orquídeas cymbidium. Falando um pouquinho como eu cultivo, como eu cuido as minhas orquídeas cymbidium. Certo, gente? Gente, eu tive que parar a gravação aquela hora do vídeo, por causa do cara de propaganda de supermercado que tava passando. Gente, eu só queria mostrar para vocês, compartilhar com vocês como que está o meu hibisco rosa duplo. Olha que lindo, que maravilha de flores. Quantas flores, quantos botões que ele tem. Gente, gratidão sempre. Mila Plantas é Vida. Se inscreva no canal, deixa o like, não custa nada, gente. O like é de graça, não custa nada. Comenta, compartilha para mais pessoas assistirem os vídeos. Mila Plantas é Vida. Gratidão sempre e até o próximo vídeo, se Deus quiser.